Quando as pessoas perguntam a respeito de se eu acredito em cura hoje, eu acredito. Eu já fui curado, em resposta à oração. Mas eu não tenho o dom de curar. Eu já orei por pessoas, inclusive quando era pastor aqui dessa igreja, a primeira vez eu me lembro que eu tinha uma congregação, e eu fui lá, estava lá visitando essa congregação, e me levaram para a casa de uma mulher que estava doente. E ela estava acamada, e pediram para eu orar por ela. Eu orei por ela. E no dia seguinte o pessoal me comunicou, olha, mamãe está boa. Ela ficou boa. Graças a Deus, Deus responde a oração. E eu me lembro também que na mesma ocasião, nesse período em que eu estava pastoreando aqui, pela primeira vez essa igreja, eu fui chamado para orar também por um homem, um membro da igreja, que estava na cama, e eu não me lembro, não recordo mais a doença, mas era uma doença difícil, né? Era uma doença muito complicada, e eu orei, né, com a mesma confiança com que eu orei por aquela mulher, e o homem morreu 2 dias depois. Então, quando você me chamar para orar por você, tenha cuidado, né? Pode ser que Deus pode ser que você morra depois, porque eu não tenho o dom de curar. Porque se eu tivesse o dom de curar, em ambos os casos, eu teria ordenado a cura e ela teria acontecido imediatamente. Então, se vocês me perguntam, crê que Deus pode curar hoje? Creio. Só acho difícil acreditar que haja alguém hoje com o mesmo dom de curar dos apóstolos. Isso aí eu não estou vendo evidência. As evidências de pessoas com dom de curar, igual a esse aqui, a gente não vê, não é hoje não, é na história da igreja. Desde que acabou o período apostólico, final do século I, você não tem notícia de pessoas que tinham esse poder e essa autoridade para curar pessoas imediatamente. Se tivesse, não falta oportunidade aí. Nossos hospitais estão cheios de pessoas doentes, em doenças terminais. Tem crianças que nascem com síndrome de Down. Tem pessoas que nascem cegas de nascença. Pessoas que não conseguem falar, que são mudas. Existem oportunidades aí, conhecidas de todos, em todos os locais. Então, não falta a oportunidade, né? Se tivesse acontecendo esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui hoje, isso estaria na Rede Globo, estaria no Jornal Nacional. Teria vídeo disso, tem aí as redes sociais que mostrariam com clareza esse tipo de coisa acontecendo, um homem com poder apostólico, curando pessoas cegas de nascença, curando crianças, né, com síndrome de Down, né, que não conseguem. Nós estaríamos vendo isso. Agora, Deus pode, como eu disse, né? Eu mesmo já fui curado em resposta à oração, mas não foi por alguém que tinha o dom de curar, não. Foi minha mulher que orou por mim, eu e ela oramos, não é? E Deus me curou de uma doença que eu não podia ser curado. E eu dou graças a Deus por isso, que Ele é o Deus que responde às orações. Outra coisa que eu queria destacar também, apenas para a nossa instrução, é que esse homem foi curado sem ter pedido isso. Ele não pediu para ser curado. Aliás, é até duvidoso se ele tinha fé para ser curado. O que mostra que o propósito de Deus em curar pessoas, com frequência, está acima da questão pessoal, se aquela pessoa crê ou não. Porque Deus tem outros propósitos. No caso aqui, era abrir uma oportunidade, além de fazer o bem àquele homem, era abrir a oportunidade para que Pedro pregasse o evangelho no templo e dessa feita diante da liderança toda da religião judaica. Deus tinha propósitos maiores. E também isso aqui é importante, porque às vezes pessoas são ensinadas que se elas ficam doentes e elas oram pedindo cura e elas não são curadas, é porque elas não têm fé. E quanta gente fica decepcionada, quanta gente fica triste, gente que sai da igreja pensando que não tem fé, porque pediu a Deus uma cura e Deus não deu. Como se a cura tivesse atrelada necessariamente a ter fé ou não. Aqui está mostrando que nem sempre tem essa relação. Uma cura aconteceu independentemente de fé. Então, o oposto pode ser verdade também. Você pode ter fé, mas isso não quer dizer que a cura vai acontecer. Porque antes disso existe o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Às vezes o sofrimento
ele cumpre determinados propósitos na vida do crente, a doença cumpre determinados propósitos na vida do crente, que não cumpriria se o crente tivesse saúde. Quanta gente não se converte através da doença? Quantos crentes não aprendem a orar através da doença, através do sofrimento, através das aflições e das provações aqui nessa vida? Eu não estou dizendo que a gente deveria, então, pedir para Deus mandar doença e sofrimento. Se é assim, vão pedir para Deus mandar doença e sofrimento para a gente ficar um crente melhor. Não estou dizendo. A Bíblia nos ensina a pedir, na verdade, que Deus nos livre do mal, que a gente tenha uma vida tranquila e necessária. Mas se essas coisas vierem, Deus tem um propósito com elas. Às vezes, mostrar o seu poder, respondendo a oração, curando e livrando. Mas outras vezes, como espinho na carne, ensinar a humildade e a dependência de Deus. A minha graça te basta. Portanto, não vamos estabelecer essa relação. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é alguma coisa que eu li há muito tempo atrás, num livro escrito por John Stott, a respeito do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E o John Stott ele escreveu uma coisa, um conceito que eu nunca tinha percebido. Eu me lembro que eu estava no seminário ainda estudando, ou seja, estou falando aqui de quê? Uns 30 e poucos anos atrás, não é? Ou mais. Mas o John Stott me chamou a atenção por um fato, é que os milagres bíblicos, eles se concentram, não exclusivamente, mas eles se concentram em 4 grandes períodos na história bíblica. Se você começar a ler de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que os grandes milagres bíblicos se concentram em 4 grandes etapas. Primeiro, durante o tempo de Moisés, quando Deus estava dando a lei. Então, grandes sinais e prodígios foram realizados por Moisés, seguido pela conquista da terra prometida. Depois, um período em que os milagres não são tão frequentes assim, e aí vem Elias e Eliseu. E eles fazem sinais e prodígios extraordinários. São os 2 profetas que mais fizeram sinais e prodígios. E eles estavam envolvidos na luta contra o culto a Baal e a confirmação do culto a Deus, do monoteísmo, na nação de Israel. Passado o período dos profetas Elias e Eliseu, os milagres não é que desapareceram, mas eles se tornam raros em Israel, até que aparece Jesus de Nazaré. E aí, milagres e milagres de novo, atestando que ele era o Filho de Deus. E aí começa a 4ª etapa, quando os seus discípulos começam a fazer sinais e prodígios também. Então, o ponto é dizer de John Stott era que você não pode dizer que Deus sempre efetivou ou atuou através de milagres e de forma sobrenatural na história bíblica. Mas eles se concentram em 4 períodos específicos da revelação de Deus: a entrega da lei, a implantação do monoteísmo, a vinda do Verbo de Deus, Jesus Cristo, o início do reino de Deus, e os apóstolos que eram testemunhas de Cristo e que estavam escrevendo no Novo Testamento. Então, se Deus vai fazer grandes sinais e prodígios hoje, Ele pode fazer isso. Mas se Ele segue um padrão, não era o que a gente deveria esperar acontecer normalmente. Deus age através da sua providência. Ele nos guia no dia a dia. Ele nos livra. Ele nos encaminha através de conselhos, através de circunstâncias, através de detalhes na vida. Ele responde orações, mas a gente não deveria esperar essa grande efusão de sinais e prodígios desse tipo aqui, hoje, como se isso fosse a vida cristã normal. Não. E tinha um propósito, e é por isso que a Bíblia registra esses milagres, e é por isso que nós temos a Bíblia hoje, onde você encontra o relato de todos eles. E basta que eu leia com fé, e é como se eu estivesse vivenciando, vendo, experimentando estas ações extraordinárias de Deus. Não somente eu, mas vocês, toda essa geração, todas as gerações, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje.